vamos voltar a falar sobre eleições. Chamar agora diretamente a Wesmênia Lopes, que está com uma diva. A nossa cientista política, a mais diva e top de todas, né? Com a Michele, justamente para a gente fazer essa análise a respeito da vitória do presidente Lula, a gente falar sobre as peculiaridades que envolvem essa eleição, né? Que foi uma eleição tão marcante para o nosso país. E aí, Wesmênia? Bom dia novamente, Catiúzia, para você, para o Miguel e para todos que estão assistindo o Balanço Geral. E como você já fez a apresentação, estou aqui com ela mesma, a maravilhosa diva Carla Michele Quaresma, cientista político, que vai falar com a gente sobre esse resultado das eleições, né, Michele? Bom dia. Olá, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, Catiúzia, bom dia, Miguel. Esse momento de concretização de um período eleitoral conturbado no Brasil, talvez desde a redemocratização nós não tivéssemos uma campanha tão competitiva, com resultado tão apertado, mas é o dia seguinte, é o momento do presidente agora eleito dar início a um processo de transição, conhecendo a atual realidade do governo, as necessidades mais prementes do povo brasileiro, para que a partir de janeiro efetivamente possa cumprir com aqueles compromissos que foram acordados durante o período eleitoral e que agora, muito provavelmente, serão importantes para garantir a legitimidade necessária para esse próximo governo. Carla, a gente pode começar falando dos desafios em relação à economia? O presidente vai ter que lidar com uma situação que diz respeito aí à necessidade de geração de empregos com maior qualidade, porque embora nós tenhamos essa redução do nível de desemprego no Brasil, esse emprego que apareceu é um emprego muitas vezes precarizado, né? Uma situação de subemprego, com uma remuneração muito aquém das necessidades de garantia de dignidade para o trabalhador brasileiro. Então, vai ter que lidar com essa função estabilizadora do governo, garantindo melhores empregos, com a melhor remuneração, o combate à inflação, porque nós temos uma inflação de alimentos que prejudica, sobretudo, o assalariado, aquele brasileiro mais pobre que precisa garantir ali o mínimo necessário para a sua família e tem que lidar aí no supermercado com um aumento constante, intensivo de preços de alimentos. Esse é um desafio muito grande. Diminuir a pobreza e a extrema pobreza. O Brasil voltou a figurar no mapa da fome, então é importante e é urgente que esse próximo presidente atue de maneira a diminuir a extrema pobreza, a pobreza no Brasil, garantindo que todos os brasileiros tenham acesso ao alimento, que é o que nos mantém vivo, né? Alimento nem garante dignidade, é apenas a sobrevivência do indivíduo. Wesmênia. Então, são muitos os problemas e, além de tudo isso, há uma desconfiança muito grande hoje dos brasileiros em relação à atividade política, principalmente por escândalos que envolvem aí malversação do dinheiro público. Wesmênia. Carla, e sobre o Congresso, né? Quais são os impactos que o... Pode falar, Cátia. Então, eu queria perguntar para ela, para que você falasse com a Michele, com a Carla Michele, a respeito da votação do presidente Lula, que foi bastante expressiva no Nordeste, né? Ele ganhou em todos os 184 municípios, foram 12 milhões de votos a mais do que o candidato Bolsonaro. Como é que ela analisa isso? Pronto, vou perguntar assim, viu, Catiúzia Rios, sobre essa expressiva votação, né, do presidente Lula aqui no Ceará, quase 70% dos votos. É bom que nós tenhamos em mente que o Nordeste brasileiro, durante muito tempo, teve um voto mais conservador, né, em partidos políticos mais tradicionais, que faziam um discurso mais conservador. Essa mudança ocorreu exatamente na primeira eleição, agora do candidato eleito, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa votação expressiva, obviamente, que se deve a uma série de programas que foram implementados no Nordeste brasileiro que dizem respeito a funções típicas do Estado, a função alocativa, a função distributiva, garantindo uma melhor redistribuição de renda, mas também a valorização do salário mínimo. Isso foi importantíssimo para o Nordeste brasileiro, né? Foi um momento em que realmente os trabalhadores eles tiveram essa condição de adquirir bens, serviços, porque tiveram um fortalecimento do salário.
salário. Então, houve uma expansão muito grande da classe média. Esse, no período dos 2 governos do presidente Lula, foi o fenômeno mais estudado no Brasil, né? As pessoas, inclusive, se referiam a essa classe social como a classe média do Lula. Então, houve expansão muito grande de investimentos no Nordeste brasileiro e isso proporcionou uma melhor qualidade de vida, inclusive para aquelas regiões historicamente esquecidas por sucessivos governos, né? As regiões mais distantes, mais longínquas, aquelas pessoas da zona rural que começaram a ter a possibilidade também de investimentos que geraram melhoria na qualidade de vida. Então, é meio que uma eleição plebiscitária, né? Em que há uma possibilidade do eleitor fazer esse comparativo entre um atual gestor candidato à reeleição e o antigo gestor, né, que gerou aí uma condição real de melhoria, de bem-estar, principalmente para o povo nordestino. Então, nesse comparativo, o presidente Lula acabou ganhando aí a preferência do povo nordestino. Muito obrigada, Carla Michele, pelas informações. Um ótimo dia para você. E é isso, viu, Catiúzia, Miguel? Obrigada, Wesmênia. Obrigada mais uma vez a Carla Michele por ter vindo aqui no nosso Balanço Geral para contribuir, para a gente entender um pouco melhor essa análise, digamos assim, mais apurada do que realmente significou a eleição do presidente Lula, né, pela 3ª vez, né, eleito. Isso também é algo emblemático para o nosso país. Pela 1ª vez, um presidente é eleito pela 3ª vez no nosso Brasil. Enfim, para a gente entender um pouquinho melhor aí toda essa conjectura. E o Miguel vai falar um pouco mais, né, sobre a vitória do presidente Lula.